Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesta seleção de vídeos nós estamos a estudar por que Jesus é o caminho, por que Ele é a verdade e por que Ele é a vida. Amém? Agora vamos abrir o livro de Colossenses, capítulo 1. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 15. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Estamos a falar de Jesus. Versículo 17 diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Eu não sei como está a tua vida hoje. Eu não sei o quanto é que tu sentes condenação, medo, angústia, desespero, uma aflição, esse sentimento de que as coisas não estão bem por causa dos teus erros, por causa do teu passado, por causa de tudo aquilo que aconteceu antes e que tu tentas remediar, fazer mil e uma coisas. Na realidade, a única coisa que tu precisas é de fazer as pazes com Deus. A partir do momento em que tu compreendes que fazer as pazes com Deus é tu voltares a esta reconciliação, para que tu possas então daí para frente retomar, não é, a tua vida com completa convicção, sabendo que Deus está contigo. E aqui nesse versículo nós podemos ver que Deus fez as pazes conosco pelo seu sangue. Então ele restabeleceu a paz, fez as pazes com o seu povo pelo seu sangue que foi derramado na cruz. No Antigo Testamento, nós vemos que todos os pecados precisavam de ser purificados pelo sangue. Quando o povo pecava, a lei de Deus dizia que eles tinham que fazer uma oferta, tanto um animal, não é? Enfim, consoante a situação, consoante o pecado, está lá no livro da lei, tudo explícito, eles tinham que fazer sacrifícios. Havia sangue que precisava de ser derramado para que houvesse remissão de pecados. Tudo isto por quê? Porque quando o homem peca, ele dá espaço para a morte. Quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz que com a entrada do pecado, com ele entrou a morte. A morte é um salário do pecado. Então, quando o homem peca, recebe como salário a morte. E esta morte, ela vem para trazer, então, tudo o que a morte tem direito. Ou seja, nós estamos a falar do que nós já vimos no vídeo anterior, o que significa a morte, é tudo o que é oposto à vida. Então, quando no Antigo Testamento Deus ordenava que eles derramassem, não é, fizessem o sacrifício de um animal, era para que a morte não pudesse entrar na vida daquele ser e não pudesse trazer destruição e desgraça. Então, o povo tinha que fazer os sacrifícios para poder ter o livramento de Deus. No entanto, não era da vontade de Deus, né? Se vocês forem a ler, está o versículo, eu vou aqui abrir, peraí. Vamos abrir, né? O livro de Hebreus, no capítulo 10 ainda, do versículo 7 em diante, diz assim: Então eu disse, aqui estou eu para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro.
Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou: aqui estou eu para fazer a tua vontade. Então ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Ou seja, Deus não tinha vontade nenhuma de andar a receber sacrifícios e ofertas e holocaustos constantemente. Deus não tinha interesse nenhum nos sacrifícios dos bodes nem dos cordeiros. Não, Deus queria, desde o início, que nós fôssemos santificados pela oferta do seu próprio corpo de uma vez por todas. Ou seja, o corpo de Jesus tem poder para santificar toda a humanidade, porque é uma oferta única. Não é preciso estarmos todos os dias a sacrificar. No Antigo Testamento era necessário que esses sacrifícios fossem constantes. Mas a Bíblia mostra-nos que estes sacrifícios não eram capazes de purificar a mente humana dos seus atos errados. Não eram capazes. Mas o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito que purificou a mente humana e trouxe a reconciliação e trouxe a paz. Por isso é que em Colossenses diz, não é? No versículo 18 em diante, diz que Deus fez as pazes conosco através do sangue que foi derramado. O sangue é o sacrifício vivo. Então, se nós não compreendermos isso, nós não vamos entender qual é a obra de Cristo na nossa vida. Mas Jesus veio para tirar o poder da morte, veio para tirar o poder da condenação. E a outra coisa que no Antigo Testamento dizia assim: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Mas agora no Novo Testamento o sangue já foi derramado. Então o que é a nova lei, entre aspas? E agora aqui estou a acrescentar porque isso é: sem arrependimento não há perdão de pecados. Então, se no Antigo Testamento era necessário que houvesse perdão de pecados, agora é necessário arrependimento dos seus pecados. Então, se eu me arrependo dos meus pecados, se eu me arrependo dos meus erros, das minhas falhas, eu me dirijo para a cruz, então eu recebo o perdão. Recebo o perdão pelo sangue, sim, mas eu preciso demonstrar para Deus. E Deus, ele sonda o coração do homem, não adianta ser hipócrita. Eu preciso de demonstrar para Deus esse meu arrependimento verdadeiro. Então, se eu estou verdadeiramente arrependida e se eu quero me voltar para Deus de todo o meu coração, então Deus perdoa sim. Deus perdoa, Deus purifica, Deus santifica e Deus reescreve a minha história. Agora, o que acontece com muita gente? Existem muitos crentes que não compreendem isso e continuam a viver em condenação. Eu quero que tu abras agora em Romanos 5, acompanha comigo. Romanos 5, capítulo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu fui justificada como? Justificada pela fé em Cristo. Eu fui justificada pelos meus pecados. Então, o que aconteceu? Através da obra de Cristo, os meus pecados foram pagos e justificados. Deus exerceu o juízo, não é? O juízo que eu merecia, Deus exerceu sobre Cristo, não é? No entanto, eu fui justificada pela fé na obra de Cristo, na obra da redenção. Abre comigo Romanos 8, no versículo 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Então, aquele que é o verdadeiro cristão não pode viver em condenação, não pode viver com um sentimento de culpa, com um sentimento de vergonha do que aconteceu. Não, porque Jesus veio para limpar essa condenação e resgatar essa nossa identidade. Sabemos quem nós somos. Vamos voltar para Colossenses, diz assim o quê? Antes, vocês estavam separados de Deus, estou no versículo 21, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então, nós éramos inimigos de Deus por causa da nossa mente. A nossa mente era uma mente com pensamentos malignos. Mas diz no 22, mas agora Ele os reconciliou
reconciliou com quem? Com Deus, pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte. Por isso é que a morte de Jesus, não é, o corpo que ele ofereceu, não é, para a remissão dos pecados, tem tanto poder. Então, diz, para apresentá-los diante dele santos. Diante dele quem? Diante de Deus. Para que nós possamos nos apresentar diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, tu não penses que para te aproximares de Deus ou para Deus gostar de ti, tens que fazer obras para Deus olhar para ti. Não! Tu só precisas de compreender que através deste corpo de Cristo, tu foste, não é, justificada. Deus pagou todos os teus pecados, então tu podes sim te apresentar diante de Deus santa. Foste santificado, tá? Para entrar no reino dos céus, só entra quem é santo. Quem é santificado. Então, a partir do momento em que foste apresentada diante de Deus santa, inculpável e livre de qualquer condenação, agora a pergunta é: o que é que tira a tua paz? O que é que tira a tua alegria? Seja lá o que for que ainda está a tirar a tua paz e a tua alegria, então é porque é uma área onde tu ainda não te sentiste justificada nem perdoada. Ou seja, se tu não recebeste o perdão nessa área, então tu ainda estás em condenação. Isto é uma área onde o inimigo, né, aqui Satanás falando, ainda está a conseguir entrar na tua vida, a destruição, a desgraça, a miséria, tudo aquilo que a gente já falou. Então, a partir do momento em que há áreas da tua vida onde tu ainda não te sentiste justificada, não te sentiste perdoada, então tu ainda estás a viver, não é, as consequências disso. Mas a partir do momento em que pela fé, e repare, é sempre pela fé, tu recebes o perdão e tu restauras o teu relacionamento com Deus, essa confiança que tu precisas ter, sabendo que Deus está contigo, que Ele não te desampara, ela vem pela fé, na obra de Cristo. A condenação rouba a tua alegria, mas a consciência do amor que Deus tem por ti devolve a tua alegria. E como é que devolve? Pela consciência de que Ele te amou tanto, 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 que enviou o seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, uma vida que flui. Nada pode te separar do amor de Deus. Vamos ler Romanos 8. Olha aqui o que diz no Romanos 8, versículo 38 e 39, diz assim: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o que quer que seja que tu estejas a sentir que te está separado do amor de Deus, não há nada. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nada na criação é capaz de te separar, porque se Ele enviou o seu único Filho unigênito, tá bem? Em forma humana, enviou para sacrifício, não é? Para o perdão dos nossos pecados, quer dizer que Deus te ama tanto, 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 que tudo o que Ele quer é que tu caminhes com Ele todos os dias da tua vida. Então, se tu não sentes alegria, então é porque em alguma área da tua vida, a fé em Cristo, ela não está como deveria. Tu precisas de ativar essa fé, receber esse perdão dos pecados, receber essa dádiva de Deus, não é? Com muita gratidão, e todos os dias deves aplicar na tua vida. Aplica essa fé diariamente e tu vais ver que a alegria de Deus vai a cada dia ser cada vez maior e maior. Amém? Quanto mais tu conheceres o quanto Deus te amou, e quanto mais tu conheceres, não é? Esse amor que Deus tem por ti, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito, para que todo que nele crer, nele quem? Em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça o quê? Não morra, mas tenha a vida eterna. Lembra? Então, estado de morte, estado de vida. Escolhe agora qual é o que tu queres. Amém?